Estamos de volta com o Em Discussão e hoje o nosso tema é a crise econômica e social que foi gerada pela greve dos caminhoneiros. E no bloco anterior eu havia deixado uma ponderação que era em relação à disseminação de fake news, que são notícias falsas, e sempre dando conta da possível volta das mobilizações em todo o país e também o consequente bloqueio das rodovias, enfim, uma série de transtornos para o cidadão. Rafael, diante desse quadro, é possível que a greve seja retomada? Porque nós já abordamos o fato de que não há ainda uma sinalização para uma solução permanente para o problema. Bom, eu não acredito que volte a existir greve no curto prazo, porque o caminhoneiro, ele precisa trabalhar. Ele é um indivíduo que vive de movimentar o caminhão dele. Se ele parar o caminhão, ele para de ter dinheiro, ele para completamente de ter capacidade de consumo e de sobrevivência. Então, a resistência do caminhoneiro ela é limitada. Isso é uma questão. E, agora, tem muita gente aí, por razões que não vêm ao caso, que ficam torcendo e ficam distribuindo essas notícias para que torne a população intranquila, porque isso, na realidade, desgasta um governo que não está com a popularidade que seria necessária, e com isso cria todo um clima de insatisfação e de, digamos assim, de desorganização. Mas, em tese, o caminhoneiro deu o recado dele, não resolveu a questão, isso precisa ser discutido mais numa outra esfera, porque a parada já foi dada, digamos assim, o recado foi muito bem dado, e agora tem que se resolver isso. Então, no curto prazo, eu não acredito que haja outra confusão desse tipo, porque o Brasil precisa rodar e o caminhoneiro também. Em termos de prejuízos, né? Houve alguns veículos de imprensa que chegaram a falar na casa de bilhões de reais de prejuízo. Qual a sua análise a respeito disso? O que é que o Brasil perdeu, o que é que o Brasil continuará perdendo? Porque há reflexos ainda se desdobrando. Na realidade, há prejuízos facilmente mensuráveis e outros não. Por exemplo, escolas pararam uma semana as suas aulas. Isso gera um prejuízo, mas não é mensurado monetariamente falando. Agora, as empresas pararam de faturar. O agronegócio foi, digamos assim, o segmento mais prejudicado. A gente viu matérias na imprensa que mostrava a falta de alimentação para os frangos, o frango morrendo, aquilo tudo tem data, o frango tem a data de sair para o abate e, de uma maneira geral, o hortifruti granjeiro também tem que ser colhido na data certa, etc. Então, nesse sentido, houve perda significativa de faturamento. É claro que dimensionar isso não é uma conta fácil, porque demandaria pesquisas bastante complexas, mas a gente pode pensar em bilhões, sim, porque o Brasil é muito grande e os prejuízos foram generalizados. Então, uma perda, digamos assim, irrecuperável, porque o frango que morreu ali, ele não vai voltar. O hortifruti granjeiro que se perdeu, que não chegou no Ceasa, não vai ser recuperado. Então, há um prejuízo significativo e isso é o que pesa na importância do movimento. Quer dizer, para evitar o prejuízo, tem que se resolver essas questões. O combustível custava X no início da greve dos caminhoneiros, hoje custa X mais alguma coisa. É a pergunta que fica, Bruno. O cidadão, mesmo com combustível muito mais alto, correu para os postos, enfrentou horas nas filas para poder abastecer com um preço absurdo. É uma catarse nacional? O que é isso? Bem, quando, Cláudio, nós observamos esse fenômeno, né, do ponto de vista onde deveríamos parar mesmo, deixar os carros em casa e absolver esse movimento, que é um movimento legítimo e muito claro, é que as pessoas do Brasil, nós não temos uma educação política. Nós não somos educados para uma situação como essa. Nós não sabemos o que é viver numa fase ou numa vida de guerra. E é uma crise instaurada, isso é fato, mas nós não estamos preparados para isso. Então as pessoas se absorveram dessas informações passionais, né? Ficaram desesperadas com o sustento único e esqueceram que essa é uma reivindicação coletiva. E eles não entendem que essa luta, ela beneficia não só os caminhoneiros, mas a todo cidadão brasileiro. Então, quando as pessoas correram para os combustíveis pagando até cerca de R$17 o litro de gasolina, quando na verdade o valor era bem inferior a isso, isso mostra o nosso desrespeito por esses movimentos sociais, pela forma como nós interpretamos isso, essa catarse acaba ocorrendo devido a essa necessidade desesperada
das pessoas encontrarem o seu próprio sustento, né? Elas se vincularam com isso. Então, o que é que acontece? Nós paramos, então, para verificar esse problema político, descobrimos que, por exemplo, poderíamos participar dessa educação. E as pessoas dizem muito aí fora, né? Muito comum, nós estamos lutando por direitos, e na verdade isso é um equívoco. Nós não lutamos por direitos, nós lutamos por justiça. O direito ele já existe, ele está deficitário, ele tem problemas, ele precisa ser regulado. Toda lei ela é legal, mas não quer dizer que essa lei seja justa. Né? A carga tributária em cima desses elementos como combustível são muito fortes e são muito altas, e enquanto não se resolver esse problema, nós queremos um preço justo, nós queremos que aquilo seja aplicado de forma coerente. Então as pessoas começaram a criar ideias literalmente de quase uma sobrevivência, de assim, eu preciso estocar certas coisas, e ao invés de entender que esse momento deveria ser tudo parado e as pessoas absorverem essa luta, que é uma luta justa, social e coletiva, acabaram esquecendo disso e querendo somente aquilo que fosse importante para si. Então isso que criou um grande problema, muito maior do que o entendimento político. As pessoas estavam preocupadas com o seu ganha-pão, com o seu dia a dia, e estavam pouco lixando para a crise. Né? E eu queria que você também pudesse fazer um comentário para os telespectadores da TV Assembleia a respeito do comportamento, não apenas do consumidor, mas também dos comerciantes e até de pessoas que não são comerciantes, mas se tornaram naquele momento com garrafas PET, indo aos postos abastecer, encher a garrafa PET para lucrar exorbitantemente na falta do produto. Ou aquela pessoa que tinha um botijão de gás em casa e decidiu vendê-lo por R$200, R$250, colocar na OLX. O que é que leva o brasileiro a ter essa conduta que é corrupta? Eu tinha um professor chamado Rafael, que ele sempre dizia que o brasileiro tem uma mania da síndrome de Gerson, né? Ele gosta de levar vantagem em todas as coisas. E isso é uma realidade que incorpora na situação brasileira, porque no meio de uma situação como essa, algumas pessoas vendo um processo anômico, né? Que é um conceito sociológico, onde as pessoas estão num regramento de vida comum e aquilo é quebrado, e essa quebra gera um desespero. Então, as pessoas, no desespero e no afã de não perderem a sua estabilidade, algumas pessoas se aproveitam dessa situação, né, para poder ganhar e obter lucro com isso. É uma vantagem, né? Então, há um desrespeito ético e até humanitário, né, quando eu me aproveito da dor, do sofrimento do outro, da necessidade, do desespero do outro para ganhar. E não teve só nesse campo, né? Já teve relatos, e a gente recebe informações, além dos fake news da vida, já teve relatos de pessoas que durante o processo de óbito, né, até a taxa de transporte do corpo aumentou quase o triplo, né? Então, quer dizer, no momento de morte, o brasileiro ainda conseguiu ser pior, né? Dentro do não existe um limite. Não existe um limite para o mal, né? Então, essas observações que nos foram dadas também, no meio militar, a gente chamaria isso de contra-informação. Então, a gente tem uma informação, alguém joga uma informação contrária e, a partir disso, o que se der dali, você tem como lucro. Então, é um absurdo, mas a gente acredita que vai discutir um pouco mais sobre isso, que diz respeito à questão da ética mesmo, da moralidade, e nós precisamos rever muito mais do que os nossos conceitos econômicos, a gente precisa rever nosso conceito moral, nosso conceito ético de como tratamos o brasileiro. O problema social instaurado aqui é um problema filosófico. A gente precisa entender o que é ser brasileiro e o que nós precisamos reivindicar de fato. No momento de crise como essa, todo mundo virou economista, todo mundo virou sociólogo, todo mundo virou cientista político, quando na verdade é muito mais do que uma opinião. Nós trabalhamos com conceitos e eu não posso simplesmente relativizar essa crise dizendo que é uma crise passageira e que vai embora, porque não é. É um problema de infraestrutura, é um problema histórico brasileiro e que precisa ser tratado dentro do campo político, e enquanto não se resolver isso, de infraestrutura e de política, a gente não resolve isso no campo social. Pois é. Nós vamos falar sobre a anomia, é um conceito um dos sociólogos mais famosos, né, da história, até hoje continua muito atual, que é Emile Durkheim, e também vamos falar sobre outros aspectos da economia e sobre essa questão filosófica do brasileiro querer levar vantagem em tudo e, ao mesmo tempo, ele responsabiliza os políticos pela corrupção. Será que são apenas os políticos os responsáveis pela corrupção, pela improbidade que existe no Brasil? A gente trata tudo isso daqui a pouco no terceiro e último bloco da edição de hoje do Em Discussão.